Olá pessoal, estamos de volta ao nosso canal de controle avançado em multivariável e a estratégia que iremos ver hoje será de controle por faixa dividida. Não há requisitos especiais para a compreensão dessa aula. Do ponto de vista das características do controle por faixa dividida, temos rangeabilidade extra no processo, ou seja, a técnica do controle por faixa dividida possibilita um maior grau de liberdade, aumentando a faixa de atuação do processo através de um segundo elemento final de controle que será atuado pelo mesmo sinal de controle da primeira válvula. A ação corretiva e reversa através do uso de um segundo elemento final de controle, pois a ação pode ser corretiva ou reversa. Pode aumentar a vazão de uma determinada substância a partir da abertura de uma segunda válvula ou atuar inversamente fechando a primeira e abrindo a segunda em um determinado range, por exemplo. Pelo menos dois elementos finais de controle. Como vimos, é necessário pelo menos duas válvulas para a aplicação da técnica do split range. Uso do mesmo sinal do controlador. Essa é a característica principal da estratégia, né? Você usar o mesmo sinal do controlador em mais de um elemento final de controle. Além disso, temos o que? Apenas uma variável medida e mais de uma variável controlada, como vimos até então. E também a divisão da faixa de atuação de cada válvula, ou seja, as mesmas são calibradas e ajustadas e as ações são escolhidas. Conforme a gente pode ver nessa figura, a gente tem aqui duas válvulas, onde a primeira vai atuar de 3 a 9 psi e a segunda vai atuar a partir de 9 a 15 psi. E temos uma relação de ação reversa. Por exemplo, para suprir com uma determinada demanda do processo, uma válvula pode operar de 0 a 50% do sinal, enquanto a segunda pode operar de 50 a 100% do sinal de saída do controlador. O raciocínio aqui é o mesmo, na escala de 4 a 20 mA ou, como no exemplo anterior que a gente viu, que vai de 3 a 15 psi. Então, nessa gravura aqui temos o que? A primeira válvula, chama de PVB, ela vai estar 100% aberta, né? 0% de sinal, e quando chegar em 50% do sinal do controlador, ela vai estar totalmente fechada. Já a segunda válvula, que chamamos aqui de PVA, ela vai estar totalmente fechada, né? 50% do sinal, porém, com o avançar, né, do sinal, quando estiver em 100%, ela vai estar totalmente aberta. Como é usada na indústria de processo? Quando a rangeabilidade necessária para uma determinada aplicação é maior do que é disponível por um único elemento de controle, como vimos, né, na situação dos exemplos anteriores. Além disso, quando é necessário utilizar dois elementos finais de controle de ações contrárias para o controle, também visto nos exemplos anteriores. Em processos industriais, pode ser aplicado em situações que envolvem o controle de pressão, temperatura e vazão. Também, né, aquecimento e resfriamento é um exemplo de aplicação para o controle de temperatura de um tanque de reação embatelada. Então aqui no nosso esquema a gente tem o quê? Que a posição da válvula de água, quando está, né, de 0 a 50%, ela está fechada. Já de 50 a 100%, ela vai começar a abrir. Já a posição da válvula de vapor é o inverso. De 0 a 50%, ela está aberta. À medida que ela vai se aproximando de 50%, ela vai fechando. Ao passo que de 50 a 100% do sinal, né, já esteja totalmente fechado. A saída do controlador de temperatura varia gradualmente quando a temperatura do tanque aumenta, né? Quando o controlador solicita que a válvula de aquecimento esteja totalmente aberta, a válvula de resfriamento deve ser totalmente fechada, como analisamos agora há pouco.
Quando o controlador solicita que a válvula de resfriamento esteja totalmente aberta, a válvula de aquecimento deve ser totalmente fechada. No meio do caminho, ambas as válvulas devem estar simultaneamente fechadas, de modo que não haja nem aquecimento nem resfriamento, né, quando está ali nos 50%. Cada válvula se move de modo contrário e sequencial à outra, como a gente observou agora há pouco, né? De 0 a 50%, a posição da válvula de vapor vai estar aberta, fechando, e de 0 a 50%, a posição da válvula de água vai estar totalmente fechada. E o mesmo ocorre, né, inversamente, quando a gente analisa de 50 a 100%. Uma vai estar abrindo e outra vai estar fechada, no caso. Também há aplicações envolvendo um aquecimento por dois combustíveis. Combustível A, né, vamos chamar assim de combustível A, e o combustível B, onde a primeira válvula A é atuada pela saída do controlador no de 0 a 100% de abertura. Depois de totalmente aberta, a segunda válvula B começa a atuar indo também de 0 a 100%. Nesse caso, pode-se ter as duas válvulas totalmente fechadas, né, no início do processo, ou totalmente abertas, no máximo aquecimento, simultaneamente. Vantagens: estender ou dividir a faixa de dois ou mais elementos finais de controle. Atuar através de uma segunda válvula quando o range da primeira não é suficiente, garantindo graus de liberdade extras. Calibração e ajuste dos posicionadores para a escolha das ações das válvulas. Manipulação dos elementos finais de controle conforme conveniência. E a redução do custo ou simplificação da implementação da estratégia. Com isso finalizo.